Boa tarde, que a paz de Deus esteja com você. Mais uma live aqui. Hoje vamos meditar em Tiago 1, do verso 12 ao 18. E espero que Deus possa aquecer o nosso coração hoje com a palavra dele. Vou esperar um minuto para que mais pessoas possam chegar e eu já faço a oração e a gente começa a meditar. E continuando em Tiago, né, nós estávamos falando sobre Tiago semana passada, nós fomos até o verso 10, até o verso 11, hoje nós vamos do 12 ao 18, e que você possa realmente receber a palavra de Deus. A paz, Cássia, seja bem-vinda, a todos que chegaram aí. Eu vou fazer a oração para a gente começar. Eu tento dar tchauzinho para todo mundo, mas não dá certo. Então seja bem-vindo. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom e a Tua palavra permanece em nós e nos aquecendo, Pai, a cada dia. Estamos aqui diante de Ti, reconhecendo que nada somos, mas que a Tua palavra é tudo que precisamos. Nós queremos meditar, mas não apenas meditar, mas também viver a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é pura, é verdadeira, é sincera. Assim, Pai, nós cremos e assim queremos viver. Renove-nos, Senhor, de dentro para fora, que não haja em nós nenhuma dúvida, que não haja em nós nenhum impedimento, que não haja em nós nada que possa nos afastar de Ti, mas que a cada instante sejamos atraídos para perto de Ti, constrangidos pelo Seu amor. É tudo que nós temos, Pai, é tudo que nós queremos ser reflexos de Jesus na terra, que sejamos sal e luz aonde estivermos. Assim nós entregamos este momento em Tuas mãos, que não seja o nosso desejo carnal, mas que seja o Teu Santo Espírito nos conduzindo e nos fortalecendo com a Tua palavra, que é viva e eficaz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos lá, vamos começar aqui. Tiago... Gente, tá tão frio que minha mão tá congelando. Tiago 1, do verso 12 ao verso 18, diz assim: Bem-aventurado, aqui na minha Bíblia é bem antiga, tá escrito varão, mas é o homem, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, Deus promete algo para nós, Ele nos promete a coroa da vida. E quando nós somos provados, quando nós somos tentados e quando nós vencemos, realmente nós recebemos essa coroa, nós recebemos aquilo que o Senhor promete para mim e para você. Então olha isso, Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque nós vimos, né, que a prova, o fato de passarmos por ela, o fato de termos provações, tentações, isso nos faz ficarmos fortes, né? Isso gera em nós a paciência. E aqui ele está falando, não só é gerada a paciência em você, mas também é dada a você a coroa da vida. Ninguém sendo tentado diga, né? De Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém, né? Deus não faz o mal, Deus não tem raiz no mal, né? Então, no verso 14, mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, ou seja, eu e você, nós temos uma carne, né? Nós somos carnais, e a própria carne nossa é que nos leva a tentações, é que nos leva a provações. Então não é Deus quem nos tenta, mas é a nossa própria carne, né? Nós sabemos que somos caídos, né, conforme Adão, e é a nossa carne que vai fazer com que sejamos tentados. Tem até um verso que diz, né, se o seu olho te faça pecar, arranque-o fora. Se for sua mão, arranque a sua mão. Não no sentido literal de arrancar, mas no sentido de que você deve vigiar essas coisas. E aqui ele está falando, o pecado, né? O pecado, ele vai ser como se diz, ele vai nascer desse ponto, né? Que eu e você somos tentados, provados pela nossa própria carne, pela nossa própria concupiscência. E aí ele diz, depois que havendo isso concebido, dá à luz o pecado, ou seja, o pecado nasce da carne, o pecado nasce da concupiscência e não de Deus. E
uma vez que isso é concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, uma coisa é você ser tentado, uma coisa é você ser provado, e outra coisa é você cair na tentação. Aí sim, isso gera um pecado, isso gera a morte. E a morte aqui não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Então, voltando lá no começo, ele fala primeiro sobre a coroa que Deus tem para mim e para você, e ele termina falando o que faz com que você fique longe disso, dessa coroa, né? Então, ele começa dizendo que há uma promessa para mim e para você, mas nós só a teremos se nós mantivermos nossos olhos fixos em Jesus, se nós não permitirmos que o pecado seja gerado em nós, né? Então, olha isso, bem-aventurado, vou voltar lá no 12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, ou seja, é natural termos tentações, mas não é natural cairmos nela, né? Então, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, né? Ou seja, será que nós amamos o Senhor? Quando nós o amamos, significa que nós conhecemos a sua palavra e nós vivemos a sua palavra. Significa que ele permanece em nós e nós permanecemos nele. João fala sobre isso. Nós provamos que amamos o Senhor quando nós permanecemos na palavra e quando nós vivemos a palavra dele. Então ele está falando que existe uma coroa para aquele que é provado, vence a aprovação, e existe essa coroa, né, para aqueles que amam a Deus. E aí ele diz, então, se você for tentado, não diga que foi Deus, né? Ele diz aqui, ó, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, ou seja, não é de Deus, mas é a carne, a nossa própria carne que faz com que haja tentações, né? Seja o nosso olhar, seja como a gente tem caminhado. E aí ele diz, mas cada um é tentado quando atraído, né, e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo ela concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Aí ele diz o que para mim e para você? Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha que benção. Tudo o que é bom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu amo esse verso, não sei se você já viu ele em algum momento da sua vida, mas ele nos mostra que Deus não muda, a palavra de Deus não muda, ele permanece fiel. E aqui ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, em quem não há mudança. Deus não muda e nem sombra de variação. Semana passada nós falamos sobre a inconstância, né, de sermos inconstantes e não constantes em Deus. Eu trouxe essa palavra semana passada aqui de Tiago, e aqui ele está falando, olha, Deus, ele permanece, Deus não muda, ele continua sendo o mesmo, e nele não há sombra de variação alguma. E aí ele continua aqui no verso 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso é muito bom. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, quem nos gerou foi Deus. Quem nos gerou foi Ele, né? Segundo a vontade dele, Ele nos gerou. Não para que caiamos em pecado, não para que vivamos no pecado, e não para que vivamos nessa vida que gera morte, mas pelo contrário, Ele nos gerou nele, para que segundo a vontade dele, eu e você possamos ter vida. E essa vida é vida nele, vivendo nele, permanecendo nele, sendo gerado e sendo cuidado por ele. Então ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, ou seja, a nossa vida só tem sentido em Deus. Se o pecado, uma vez consumado, uma vez gerado, ele causa morte, morte espiritual, Deus nos traz vida. A palavra de Deus nos traz vida, né? Então é uma escolha muito simples. De um lado você tem a morte, né, o pecado, e de outro lado você tem a vida. E aí tem um texto que diz, né, escolhe pois a vida, né, porque
isso é o que eu tenho para você, né? Deus, ele é bom e ele continua sendo bom. E aqui ele diz, olha, uma vez consumado gera a morte, o pecado. Mas o Senhor, ele não produz nada disso nele, pelo contrário, ele nos gerou nele pela palavra da verdade. Na palavra não há mentira, não há sombra de variação, não há mudança. Então a palavra de Deus continua sendo a mesma, ele não muda e ele continua sendo Deus. E aí, se você traz para a sua parte de filho de Deus, de cristão, o que tem mudado em você? Será que nós temos caminhado segundo o pecado? Temos caminhado segundo o caminho da morte? Ou será que nós temos caminhado com Cristo, vivendo na verdade, permanecendo na verdade, sendo gerado em Deus, sendo cuidado, restaurado por Deus? Então, isso que Tiago traz é muito sério, né? Porque ele fala, olha, a sua fé vem por ouvir a palavra de Deus e você seja perfeito e completo. Depois ele falou sobre peça com fé, não duvide. E depois ele falou de sermos inconstantes no Senhor e em tudo que a gente faz. E aí agora ele tá falando, olha, embora você tenha fé, embora você seja constante, embora você tenha tantas coisas, você ainda pode sofrer tentações. Elas vão acontecer, mas quando ela acontecer, permaneça firmado no Senhor, permaneça firmado na sua verdade, né? O verso 18, você tem que guardar com você, segundo a vontade de Deus, ele gerou você pela palavra da verdade, ou seja, você não foi gerado pelo pecado, mas foi gerado pela palavra de Deus, para que você fosse primícia do Senhor, para que você seja a primícia do Senhor. Ou seja, será que nós temos entendido essa verdade? Será que nós temos compreendido tudo isso que Deus tem para mim e para você? Esse texto de Tiago, ele nos faz refletir. Eu estou caindo nas tentações, ou as tentações estão provando a minha fé e eu estou permanecendo no Senhor? O que tem acontecido? Será que estou morto, né, espiritualmente, ou será que estou vivo e viva em Cristo Jesus? Né? E a gente pode perceber isso muito bem. Nós sabemos que o pecado, ele não causa apenas morte, mas ele nos cega, ele nos deixa sem vida, nos deixa abatido, tantas coisas que ele pode fazer. Mas Jesus, ele nos vem para dar vida, e a vida que ele nos dá é uma vida abundante, é uma vida cheia de alegria, de paz, né, de entendimento. E há uma alegria em nós quando lemos esse texto e fala, caramba, Deus me gerou, né? Deus gerou você por meio da palavra dele. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é sincera, ela é verdadeira, ela permanece fiel, ela não muda. E que você possa guardar isso com você. Não é Deus quem nos tenta, mas é a nossa própria carne que pende, né, pro lado do pecado, a nossa própria carne que faz com que nós sejamos tentados, né? Então, aí está um dos motivos para estarmos cheios da palavra, porque aquele que está cheio da palavra e permanece na palavra, ele vai sofrer tentações sim, mas ele vai vencer essas tentações, de modo que a fé vai sendo aperfeiçoada, de modo que o caminho vai sendo aperfeiçoado, né? Na minha e na sua vida. Então guarde isso com você. Todos nós, quando somos provados, e passamos, né, pelas provações, é gerada uma coroa, a coroa da vida que o Senhor tem prometido para mim e para você. E guarde isso aqui, ó, para aqueles que o amam a Deus. E João sempre diz, aquele que ama a Deus é aquele que permanece no Senhor, é aquele que permanece no caminho, permanece na palavra. E aí Deus fala, né, aquele que permanece em mim, eu também permaneço nele. Né? Então, a palavra Paulo, né? Paulo vem e diz também para nós, né? Medite na palavra dia e noite, para que realmente você possa ter uma renovação na sua mente. Todos os dias nós precisamos, porque se não renovamos nossa mente, a nossa mente fica à mercê e aí podemos cair em tentações, podemos ser provados e podemos até gerar a própria morte em nós, né? Mas a palavra, ela vem para nos trazer vida e vida em abundância. Então nós temos que passar tempo com a palavra, meditar na palavra,
para que sejamos fortalecidos e que quando houver alguma provação, alguma tentação, nós possamos vencer. A Joyce sempre fala isso, né? A maior batalha que vencemos é na mente, porque a todo tempo você como se diz, bombardeado de várias formas para que você possa questionar o poder de Deus, para que você possa questionar a presença dele, para que você possa questionar tudo, enquanto nós deveríamos apenas descansar na palavra dele, descansar, viver tudo que ele tem para nós. Então, medite, eu sempre falo, né? Quando você puder, medite aí na sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, nós estamos quase acabando, falta apenas um pedacinho aqui no final de capítulo 1 de Tiago, mas medite, que você possa realmente ser cheio da palavra. A Bíblia fala, né? Que quando meditamos, nós somos cheios da palavra da vida. E a palavra da vida, ela penetra até na divisão da alma e do espírito. E ela nos capacita para viver tudo que temos que viver, né? Então, que nós possamos fechar todas as lacunas, todas as brechas, né? Para que o pecado não venha gerar morte em nós, para que o pecado não venha fazer parte da nossa vida, mas que todas as vezes que formos tentados, provados, nós possamos vencer e vencer com a palavra de Deus, né? Isso que o Senhor nos garante, nós podemos sim vencer. Afinal, Jesus já venceu tudo na cruz por mim e por você, mas ainda hoje nós temos uma luta e essa luta é contra espíritos, né? Não é uma luta carnal. E somente com a palavra nós podemos vencer essas lutas, né? Somente com a palavra nós podemos entender as promessas de Deus sobre nós e tomarmos a posição de filhos e então viver as promessas dele disponíveis para mim e para você. Então é isso. Essa é a primeira de hoje. Eu vou fazer outra ainda, possivelmente daqui a pouco. Só vou dar um intervalinho aqui e lembre, né? Existe uma promessa, existe uma coroa para você. E essa coroa, ela é gerada, né, em Deus. É Deus quem dá essa coroa. E também, segundo Deus, ele nos gerou nele, segundo a palavra dele, segundo a palavra de verdade dele. E somente nele nós temos vida. Nós não vamos ter vida fora de Deus. Pelo contrário, fora dele nós só tentamos sobreviver. Mas em Deus, realmente, nós temos vida e vida em abundância. Então, que nós possamos viver isso, né, e fechar tudo, todas as lacunas, todas as brechas, para que não haja raiz de pecado em nós, para que não haja pecado em nós, mas que haja a presença de Deus e a glória seja dada a Deus, né, e em tudo que a gente fizer. Então medite na palavra, seja fortalecido por ela, para que você possa vencer todos os dias, em nome de Jesus. Então é isso, vou salvar a live também no YouTube, também vai estar salva lá. Você pode ver, rever, e daqui a pouco a gente volta aqui para fazer mais uma live. A próxima vai ser em João, continuar a parte de João. Possivelmente amanhã a gente volta em Tiago de novo, para a gente fechar o primeiro capítulo de Tiago. Agradeço a cada um que ficou aqui comigo até agora, que Deus abençoe você e fique atento, ainda hoje, daqui a pouco a gente volta e termina a parte de João.